Saudações alvinegras, meu nome é Salsinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like, muito like. Like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças a seu like. Bom, hoje é domingo, lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é segunda-feira, dia 12 de janeiro e nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso vídeo. Bem, você sabe, ontem, e já te peço desculpas, né? Nós não fizemos o nosso vídeo, porque eu tinha até algumas anotações, alguns assuntos que eu queria tratar. Tá aqui, ó. Talvez não dê para você ver direito, mas está aqui, tá anotadinho. E nós vamos falar tudo isso hoje rapidamente. Vou tentar ser rápido, o mais rápido possível. Bom, o primeiro assunto é o caso de Matheus Nascimento, né? Matheus Nascimento, ele renova seu contrato de empréstimo com o Los Angeles Galaxy, dessa vez com um preço estipulado, né? Com opção de compra. De opção ou obrigação de compra, não sei o certo, mas é de 6 milhões de euros. Assim seria a negociação do Botafogo com o Los Angeles Galaxy. Então eu acho que o Matheus Nascimento teria muito ainda que mostrar dentro do Botafogo. Ele poderia mostrar muito mais. Eu quero lembrar você dois momentos do Matheus Nascimento. O primeiro com o Luiz Castro, né, quando ele foi utilizado pelo Luiz Castro, inclusive, se não me engano, contra o Atlético Mineiro, fez um gol. Ele atuou bem com a direção do Luiz Castro. E depois, logo no início, com a direção do Arthur Jorge, até ele ter aquela contusão muito grave aqui no músculo da coxa, né? Onde ele teve que passar por uma cirurgia. Neste momento, com o Arthur Jorge, ele também foi muito bem mesmo. E eu queria ter a oportunidade de ver o Matheus Nascimento jogar num time bem montado, bem estruturado e com um técnico capaz de tirar dele aquilo que começou a fazer o Luiz Castro e depois o Arthur Jorge. Mas infelizmente o Botafogo, que é 99,9% culpado pelo, entre aspas, fracasso do Matheus Nascimento, por conta de uma precipitação, né, por conta de um desespero, colocou a jovem promessa na época, né, dentro de um clube, de um time totalmente desestruturado e sem condições de oferecer ao Matheus Nascimento um diálogo do mesmo nível. O time era muito fraco, o Matheus Nascimento com uma inteligência bem acima da média, dava-se para se ver, né? A inteligência dele é acima da média, e o Matheus Nascimento acabou não sendo feliz nesse percurso, né? Nesse tempo dentro do Botafogo. Mas lá nos Estados Unidos parece que ele está acertando. Seria interessante para o Matheus Nascimento, porque ele tem 21 anos. Tem 21 anos, cara. De repente consegue ali até uma naturalização e vai ser utilizado até numa Copa do Mundo pela seleção dos Estados Unidos. Consegue ali uma residência americana, cara. É uma oportunidade, né? E depois, quando ficar um pouco mais velho, pode tentar ali o mundo árabe. Quem sabe? Então isso aí faz parte. Ele ainda tem até mercado na Europa, caso ele consiga performar aquilo que se esperava dele. Mas esse é o primeiro assunto, o Matheus Nascimento. O segundo assunto é que no sábado, né, o Botafogo já noticiava, tanto pela mídia tradicional quanto pela mídia independente, a possível formação do Botafogo com 3 zagueiros, com uma linha de 3 zagueiros. E aí se coloca que ele jogou com 3-4-3. Eu não vou muito nessa formação e eu acho que ele jogou no 3
3-4-2-1. Por quê? Porque o Tuco Correia e o Montoro, eles não são jogadores de mais profundidade. Não é de ponta, não é de profundidade lateralizada. Mas por dentro mesmo, eles são mais armadores do que propriamente um atacante, né? Então eu acho que o Botafogo, nesse caso, é 3-4-2-1. Seria a formação, dentro da minha visão, tá? Então, cara, vamos aí. O Botafogo precisa contratar zagueiros. É uma ponderação que eu queria fazer é no caso do Ítalo. Eu quero chamar a atenção para você, torcedor, meu amigo. É o seguinte: observando o Ítalo, né, de acordo com o que falam do Ítalo, o que fala? Cara, ele começou como centroavante, ele começou como atacante. E o que acontece quando você começa com o atacante? Geralmente os atacantes, eles são mais rápidos do que os defensores. Então, como ele começou como atacante e agora termina como zagueiro pelo lado direito, cara, esse zagueiro ele deve ter uma velocidade melhor do que a de um zagueiro comum, aquele que sempre jogou de zagueiro. Então, pelo fato de ter começado como centroavante, ele pode ser um zagueiro bem mais rápido do que um zagueiro normal, né, de ofício, falando assim, porque ele começou em outra posição, uma posição onde naturalmente os jogadores de ataque são mais velozes do que os jogadores de defesa. Então eu queria falar sobre isso, sobre o Ítalo. A outra notícia de ontem, de sábado, aliás, foi o empréstimo, né, do Segovinha e do Yarlen. Eles vão jogar no Atlético Mineiro. Cara, o Segovinha eu ainda confio que ele vai trazer um benefício financeiro ao Botafogo. Tanto o Segovinha como o Yarlen, eles podem trazer ali um benefício financeiro ao Botafogo. Cara, eu gosto muito do Segovinha. O Segovinha, cara, ele só precisava de corpo, correto? De corpo e de um pouco mais de coragem. Assim como é o Soteldo, né? Um cara troncudinho, entendeu? Que aguentasse um pouco mais a pancada, porque o controle de bola que tem o Segovinha, a visão de jogo que tem o Segovinha é sem precedente, cara, é fora do comum. Então, cara, vamos ver como ele vai se sair na Série B, né, no Atlético Mineiro. E o Yarlen da mesma forma, né? Então eles estão ali emprestando. O outro assunto também do sábado foi a vitória do Botafogo na Copinha. 3 jogos, 3 vitórias. O técnico Belão, né? Nome chamado, eles chamam de Belão. Cara, muito inteligente. A Copinha, ela tem um diferencial que quando dá aquele intervalo de hidratação, né? Aquele intervalo de hidratação, eles podem gravar ali as instruções dos treinadores. Então ficaria um cara com um microfone, aquele microfone mais longo, né? Onde ele vai lá captar ali as instruções. E o técnico Belão, cara, se mostra um técnico muito estudioso, um técnico muito capacitado. E o Botafogo começou gradativo, né? O primeiro jogo ganhou de 1-0, o segundo jogo o Diego ganhou de 1-0. E o terceiro jogo com um time assim, mais difícil, seria a partida mais difícil para o Botafogo, embora o Águia de Marabá seja um time bem conhecido para disputar esse tipo de competição, mas o Taubaté, por ser até o dono da casa, né, seria o jogo mais difícil. E o Botafogo conseguiu fazer um placar bem elástico, 5-0, 2 gols do Cauã Toledo, gol do Isaac, gol do zagueiro, subiu muito o zagueiro, foi muito bem na bola aérea, e um gol do menino que estava jogando com a camisa 10, agora esqueci o nome dele. Ele bateu muito bem o pênalti, inclusive. Então, dentro desse aspecto aí, a nossa
a nossa avaliação do Botafogo na Copinha. Terminamos em primeiro lugar, muito bom. Então, cara, vamos em frente. Segundo, agora vamos enfrentar o São José, né? Não sei se bem se é São José, alguma coisa desse tipo aí. O próximo adversário aí, eu acho que a partir de agora já é mata-mata, né? Então vamos ver. A outra situação, o outro assunto que eu queria tratar com vocês, aí já é um assunto mais do dia a dia do Botafogo realmente, que é o assunto que vem atrapalhando aí o nosso psicológico, né, como torcedor, é a questão do transfer ban. Segundo o texto, segundo as informações de dentro do Botafogo, já saiu em todas as mídias, o Botafogo tem o dinheiro. Porém, o Botafogo contesta alguns detalhes desses valores e está tentando ali um tipo de negociação. Mas o Botafogo tem o valor suficiente para pagar a multa que foi aplicada pela FIFA, né, dentro da questão do transfer ban. Essa multa colocou o Botafogo no transfer ban, então o Botafogo precisa pagar. Então talvez o Botafogo faça aí realmente um acordo ali. Se não tiver jeito nenhum, o Botafogo vai aceitar a segunda opção proposta pela, não sei se foi a MLS que propôs, se não me engano foi a MLS, que é dar 50% e depois parcelar os outros 50%. É melhor do que você pagar tudo à vista, né? Dentro de um pensamento normal daquilo que o Botafogo tem tentado. Se o Botafogo está tentando parcelar, em algum momento, cara, seria melhor parcelar do jeito do MLS do que você ter que pagar tudo à vista. Minha opinião também. Aí vem agora os assuntos mais atuais, né? Então, nesse domingo, saiu ali uma matéria de que o Botafogo estaria entrando em acordo para contratar o Hernan Fernandes. Johan Fernandes é um lateral esquerdo colombiano, 19 anos, se não me engano ele é do Milionários, né, da Colômbia, do Milionário na Colômbia. É um lateral esquerdo que tem muito poder ofensivo. Como eu disse, tem 19 anos, então pode ainda integrar a equipe sub-20 do Botafogo. Pode integrar a equipe sub-20 para ir subindo gradativamente, ou já pode ser colocado ali à disposição, porque uma vez que o Marçal esteja jogando como um zagueiro pela esquerda, o Marçal já esclareceu que agora prefere atuar naquela posição, talvez pelo sucesso que ele teve, né, jogando as últimas partidas do Brasileirão do ano passado. E ele conseguiu jogar bem de zagueiro ali pelo lado direito, pelo lado esquerdo, fez boas partidas o Marçal como zagueiro, e talvez para ele, dependendo, por conta da idade, aliás, seja interessante jogar como zagueiro, passar a jogar como zagueiro. O Marçal tem mais visão do atalho, né? Aquela percepção de espaço, de lateralização na hora de fazer uma cobertura ali do ala pelo lado esquerdo. Cara, de repente o Johan Fernandes pode ser ali o reserva eventual do Alex Telles, cara. Isso aí, questão de idade, não quer dizer nada não. Não quer dizer nada não. Então, Johan Fernandes é o nome do jogador, 19 anos, como eu falei, e ele está ali a ser contratado. Vem sem custo, vem com empréstimo, sem custos, com a opção de compra, né? No fim do empréstimo, a opção de compra. E se for bom jogador, eu creio que o Botafogo vai exercer esse direito. Bom, a outra matéria, e aí nós vamos nos estender um pouco mais sobre esse assunto, é a questão do Savarino, né? Então, o Savarino parece que não vai para o Fluminense. Aí, conforme eu fui vendo aqui as matérias, o que acontece? Muita gente diz assim: Savarino disse não ao Fluminense.
Ah, o Fluminense desistiu do Savarino. Cara, para mim isso não faz diferença nenhuma, porque o que nós entendemos, e aí eu falo que é 100% praticamente da mídia, dos produtores de conteúdo falando sobre o Botafogo, né, da mídia independente, da mídia tradicional, é a seguinte, cara, 100%. Ninguém acha que o Savarino deveria sair do Botafogo. Porém, entendem que o Savarino, por conta de determinados detalhes, né? Determinados detalhes, como o salário, como a própria idade, como a possível não identificação com o esquema do Martin Anselmi, né? O Savarino seria o que poderia ser noticiado e negociado. E eu falava, cara, eu não quero o Savarino negociado, mas eu entendo que o Savarino possa ser negociado. Inclusive, e aí vem aonde eu quero me estender, e eu quero aí que você, através desse assunto específico, ou de todos os assuntos aqui do vídeo, você fizesse o seu comentário. Você convidasse algumas pessoas para ver o vídeo e darem a sua opinião. É importante. Se você não quiser ver o vídeo todo, você vai falar, cara, pega o vídeo a partir do minuto 16 e vê o que ele fala sobre o Savarino. Então, qual é a questão do Savarino, cara? Eu falava, se eu fosse o Savarino, eu diria não. Eu ficaria no Botafogo. Por quê? Cara, o Botafogo é uma constelação, assim eu resumo o Botafogo. É uma constelação de estrelas que rodeiam a estrela solitária, que é a estrela maior. Ninguém é maior do que o Botafogo. Mas o Botafogo, ele não é só a estrela solitária, né? O Botafogo tem muitas pequenas estrelas que no futebol brasileiro são estrelas imensas. Talvez o Botafogo seja o time que tem o maior número de ídolos. Correto? O maior número de ídolos. Ídolos de expressão no futebol brasileiro. Você começa lá no passado, você tem ali o Mini Sodré, né, daquela época da fundação do Botafogo. Depois você vai vir com o menino Heleno de Freitas. Heleno de Freitas, teve até filme com o jogador Heleno de Freitas, né, o Gilda, né? Quem fazia o papel do Heleno de Freitas era o Edson Celulari, se não me engano, Gilda. Aí depois nós vamos ter ali Garrincha, outro jogador que tem um filme próprio para chamar de seu, né? Garrincha, Mané, a alegria do povo. Temos esse jogador, Garrincha. Aí vem Nilton Santos. Aí nós temos Zagallo, nós temos Quarentinha, nós temos Amarildo, nós temos Didi, nós temos Gerson, nós temos Jairzinho, nós temos Rogério, Roberto Miranda, Paulo César Caju, nós temos Leônidas, o zagueiro, nós temos Manga, o goleiro. Olha a quantidade de ídolos nacionais que o Botafogo tem, cara. Esses jogadores que eu estou falando aqui, eles são ídolos nacionais. Eles foram ídolos no Botafogo e em todos os times que esses jogadores passaram, eles foram ídolos, porque você sabe que naquela época do passado existia muita negociação entre os próprios clubes do Brasil, os próprios clubes do Rio de Janeiro, né? O Botafogo comprava jogadores do Flamengo, como foi o caso do Gerson, como foi o caso do Zagallo. O Flamengo comprava jogadores do Botafogo, como foi o caso de Paulo César, de Jairzinho. Cara, era muita movimentação entre os clubes. Então, cara, o Botafogo é uma constelação que rodeia a estrela solitária.
E dentro dessa constelação, cara, tem dois nomes que são imbatíveis, né? São imbatíveis. É o Garrincha e é o Newton Santos. São imbatíveis. Depois você tem os outros. Mas os outros, todos, apesar de terem projeções mundiais, não foram aqueles jogadores que deram título de grande importância para o Botafogo. Os dois maiores títulos do Botafogo são a Libertadores e o Brasileiro, que nós tivemos em 95 e tivemos agora, né? Tem aqueles de 68 também, que foram considerados como títulos brasileiros, mas assim, na era moderna. Então, na era moderna, voltando ao Savarino, na era moderna, o Savarino pode ser o maior jogador do Botafogo na era moderna. Pode ser o maior jogador do Botafogo na era moderna. Juntamente com o Alexander Barbosa, que foi o que permaneceu, o Alex Telles, correto? O Vitinho, que permaneceu, e aí o Savarino. O resto todo é o complemento. Né? E o Savarino, por ser um jogador de muito poder decisivo, ele pode se tornar o terceiro maior jogador da história do Botafogo. Eu colocaria assim. Caso o Savarino conquistasse mais um ou dois títulos de expressão pelo Botafogo. Vamos supor que conquiste aí uma Libertadores e uma Copa do Brasil, ou um Brasileiro e uma Copa do Brasil, ou uma Libertadores e um Brasileiro, ou até mesmo uma tríplice coroa inédita. Aquela tríplice coroa perfeita, né, que é Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Cara, tudo é possível, tá? No futebol tudo é possível. Então eu colocaria o Savarino nessa questão. E eu comentei sobre isso em vídeos, 2, 3 vídeos eu falei sobre isso. Então eu quero saber também da sua opinião, vai aqui nos comentários e fala o que você acha, ok? Um grande abraço, saudações alvinegras.